Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Meus amados, vamos abrir a Bíblia em Romanos capítulo 4, versículo 17. Eles que encontraram, digam amém. Gostaria que você estivesse atento à palavra que vai ser ministrada, para que Deus possa falar de alguma forma ao seu coração, dessa maneira trazer a tríplice missão da proclamação da palavra: consolação, conforto e edificação. Assim está escrito. Como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi imputado para justiça. Amém? Louvado seja Deus. Eu gostaria, nesse texto tão lindo, tão belo, tão profundo, tão tremendo, enfatizar essa expressão do versículo 18, aonde diz o seguinte: esperando contra a esperança. Essa versão que está na projeção, está escrito: creu contra a esperança. Creu contra a esperança. Essa minha versão diz: esperando contra a esperança. Não é um método convencional entregar logo o tema da reflexão, mas eis aí o tema. Esperando contra a esperança. O que é esperança? Esperança é a junção de dois vocábulos: esperar, confiança. Quando nós esperamos com confiança, surge essa expressão, mais do que uma expressão, esse sentimento, essa sensação, essa convicção. Esperança. Você tem esperança? Quem tem esperança, levante a mão. Esperança, se você tem esperança, isso significa que você espera com confiança. A questão é em que ou em quem você espera com confiança. A Bíblia nos fala que Deus escolheu um homem para que através desse homem ele formasse uma família, e para que através dessa família ele criasse uma nação, e para que através dessa nação viesse a surgir um reino, e que esse reino viesse se perpetuar na história. O nome desse homem é Abrão, chamado por Deus com uma missão específica, para um propósito já determinado. Que tamanho privilégio e prestígio você ser escolhido entre milhares de pessoas, para que através de você um reino viesse a se perpetuar, um reino eterno. E Deus, quando chama Abraão,
Abrão, diante de todas as dificuldades, Deus dá sinais a ele. Deus disse a ele: olhe para os céus e conta as estrelas do céu, se é que pode. Assim será a tua descendência. Olha para a terra e conta agora as areias, os grãos de areias que há na terra. Assim será a tua descendência. Deus marca a vida de Abrão de tal modo que ele não consegue viver sem as promessas. Ou seja, se ele sai da sua tenda para ir ao trabalho, ele vai pisar na terra. E a cada passo que ele dá, ele se recorda da promessa de Deus que veio ao seu encontro. Assim será a tua descendência. Ele não pode olhar para o céu à noite, porque se ele olhar para o céu, ele vai lembrar que justamente do que Deus disse: assim será a tua descendência, numerosa, incontável. Então Deus marca a vida de Abraão de modo que ele não consegue viver sem a esperança da promessa, a despeito de todas as dificuldades que ele tinha. Por isso a Bíblia diz: esperando contra a esperança. Porque Deus faz essa promessa quando ele tinha 75 anos. A sua esposa tinha 65 anos, sendo ele já de idade avançada, e a sua esposa Sarai, ela, além de idade avançada, sendo estéril. Deus é especialista em fazer milagres diante do cenário da improbabilidade, da impossibilidade. Deus é especialista. Então, diante de todas essas circunstâncias, existia essa promessa. E a Bíblia nos diz que essa promessa ela veio se cumprir. Olha só. Quantos anos depois? Como isso nos ensina? 25 anos depois. Você está passando por dificuldade, está esperando um milagre, espera a dificuldade piorar, para que o milagre venha acontecer. Você vai olhar na Bíblia, em todos os episódios é bem assim mesmo. Deus espera o cenário se tornar mais caótico possível para que fique manifesto que não foi através de auxílio humano, mas através do poder divino que o milagre aconteceu. 25 anos. Abraão agora está com quantos anos? 100. Sua esposa com 90. É por isso, meus irmãos, que a Bíblia usa essa expressão: esperar contra a esperança. Isso significa que quando não havia a mínima possibilidade de acreditar, Abraão acreditou. Quando não existia a mínima condição de confiar, Abraão confiou. Quando não havia lógica alguma de esperar, Abraão esperou. Quando não havia cabimento para a esperança, ele creu, mesmo contra a esperança. Mesmo contra as evidências, mesmo contra as circunstâncias, mesmo contra as situações, indo de encontro a tudo, ele fez uma escolha. Ele escolheu confiar. Ele escolheu acreditar. É por isso que o texto todo vai nos dizer: ele não enfraqueceu na fé, ele não duvidou por incredulidade, ele não esmoreceu, mas acreditou que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. É por isso que ele se torna o pai da fé. Porque enquanto qualquer outro no seu lugar, há muito tempo já teria desistido, ele insiste em acreditar. Ele insiste em confiar. Esperando contra a esperança. Às vezes Deus nos desafia a vivermos no limite da nossa fé, no limite da nossa esperança, justamente para saber como nós vamos reagir diante dessa situação. E Abraão escolheu acreditar, escolheu confiar, e eu gostaria aqui de definir
entre esse período da palavra de Deus até o cumprimento da palavra de Deus, duas realidades muito comuns sobre a vida daqueles que espera contra a esperança, que acredita mesmo contra a esperança. Duas realidades. A primeira é que o texto vai nos dizer que ele confiou na palavra da promessa. Ele confiou na palavra da promessa. Ele confiou na palavra da promessa. Na palavra da promessa. Porque ele bem sabia porque que atrás daquela promessa existia um Deus de palavra e que a palavra desse Deus iria se cumprir. Será que você tem essa mesma confiança de que a palavra de Deus predita ao seu favor há de se cumprir? Ele tinha essa certeza que Deus não falha, que os meteorologistas podem falhar nas suas previsões, que os médicos podem falhar nos seus diagnósticos, que os prefeitos podem falhar em seus decretos, que os juízes podem falhar nos seus vereditos, mas Deus não falha em suas promessas. Agora é muito conveniente eu estar aqui falando sobre isso, porque quando eu estou falando sobre o Deus que cumpre palavra, que cumpre promessa, eu olho para trás e tenho tantos exemplos. Eu posso usar os patriarcas, eu posso usar os juízes, eu posso usar os profetas, os sacerdotes, os reis, os apóstolos, os discípulos, e além disso, tenho toda a história da igreja, mostrando como evidência que Deus é fiel. Agora Abraão, quando olha para trás, ele não tem tanta referência como eu e como você. Você consegue entender o que eu estou querendo dizer? Ele não tem tanta referência. Mas a Bíblia vai nos dizer logo no início desse texto que ele chama a existência aquilo que não existe, porque acredita que Deus é poderoso para fazer concretizar, ainda que seja impossível. Ele olha para trás e ele vai encontrar Enoque, ele vai encontrar Noé. Pronto. Não vai encontrar mais ninguém. Nós temos aí um arsenal de exemplos de referência em nossas vidas. Já Abraão não. Mas ele confia na palavra de Deus. E sabe o que é que eu acho extraordinário aqui? Preste atenção que é interessante para a sua vida, muito interessante. É que há uma diferença enorme entre você fazer um acordo e você confiar. Porque Deus, quando visita Abraão, ele está no Ur de Caldeus, uma cidade próspera, uma cidade rica. E o seu pai é fazedor de ídolos, fabricante de ídolos. Tinha uma indústria, tinha uma empresa. E essa empresa era justamente fabricar essas imagens de idolatria. Então, Abraão conhecia todo tipo de divindade. Egípcia, babilônica, todo tipo de demiurgo, de entidade, ele conhecia. De repente vem uma voz ao seu encontro: Abraão, Abraão. E o que é que ele sabe acerca dessa voz quebrada? Nada. Não sabe o nome desse Deus. Não sabe a história desse Deus. Não sabe nada. Não sabe a forma desse Deus, a fisionomia desse Deus, as definições desse Deus. Não sabe nada. E essa voz vem ao seu encontro e diz: sai do lugar onde estás, da tua casa, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Quando eu digo que confiança não é acordo, tem muita gente querendo fazer acordo com Deus, e Deus não está querendo fazer acordo com ninguém. Deus está te chamando para confiar nele. Porque é muito fácil você deixar Ur de Caldeus quando você sabe para onde vai e quando você tem a certeza que vai para um lugar melhor. Agora imagine Deus ao teu encontro. Sai da tua casa, da tua parentela, sai da tua tenda e vai para um lugar. Que lugar, Deus? Eu te mostrarei. Consegue entender a diferença? Consegue entender que Deus não quer fazer uma sociedade de acordo, de contrato com ninguém? Tem pessoas que estão no lugar errado, mas de Deus eu só saio daqui se o Senhor abrir uma porta melhor para mim. De preferência com salário maior. Aí eu largo isso que eu estou fazendo. Deus não está te chamando para fazer acordo e nem contrato não, meu amigo. Deus está te chamando para confiar nele.
Você consegue entender a diferença? Abraão estava no lugar errado, fazendo a coisa errada, e Deus diz a ele: sai! Sai da tua tenda, sai da tua casa, sai da tua família, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Confia! Que lugar é esse? Ei, a revelação de Deus, ela é paulatina, ela é gradativa, ao mesmo tempo que ela é progressiva. Sabe por quê? Porque senão você atrapalha tudo. Você estraga tudo. No afã de antecipar a promessa de Deus, você estraga tudo. E a Bíblia diz que a promessa, que a bênção de Deus antes do tempo, ela transforma em maldição. Então ele confia nessa palavra que diz: sai do teu lugar e vai, eu vou te mostrar, te mostrarei a cada passo uma nova revelação, a cada passo uma nova experiência, a cada passo um novo tempo, a cada passo um novo momento com Deus. Aleluia! Deus não está te chamando para fazer contrato, acordo, não, meu irmão. Deus está te chamando para confiar nele. Com todos os homens foi assim. Quando ele vai para Levi, ele diz o seguinte: segue-me. E continuou seguindo Jesus. Não ficou aguardando Levi, não. Levi que chutou o pau da barraca. Ele estava na coletoria, coletando e cobrando imposto, tributos. Ele deixa tudo e vai seguir a Jesus. Tudo que Jesus diz é: segue-me. Segue-me. É esse chamado, sabe? E às vezes eu me pergunto por que Levi foi tão imediatista, porque não foi qualquer um que o chamou. E Abraão conseguiu discernir que apesar de fabricar vários deuses, nenhum daqueles deuses, apesar de ter boca, fala. Ele agora conhece um Deus que fala. Amém. Quem conhece esse Deus que fala? Quem já ouviu a sua voz é inconfundível. Esse Deus que fala. A gente pode confundir a voz dos nossos pais, dos nossos filhos, apesar de ser difícil, mas a voz de Deus, ela é inconfundível. Nós sabemos que quando Deus fala, porque quando Deus fala, a terra treme. A Bíblia diz isso: quando Deus fala, a terra treme, o coração se estremece, a alma se arrepia. Estou falando alguma coisa esquisita, não, né? Um turbilhão, sabe, é um vulcão entrando em erupção dentro da gente, quando Deus fala. E Abraão confia nesta palavra desse Deus desconhecido, mas ele confia. Agora, escuta uma coisa: Abraão não é perfeito, cometeu seus erros, cometeu suas falhas, teve seus equívocos. Ele confiou, ele não simplesmente concordou, porque eu acredito que ele é o pai da fé, não simplesmente por ter deixado tudo para trás, mas por seguir em frente sem saber para onde ia. Conseguiu? Decorou? Curtiu? Compartilha então. Ele é o pai da fé não simplesmente pelo que deixou para trás. Não é fácil deixar as coisas para trás, né? Mas por seguir em frente sem saber para onde ia. Mas houve um momento. Naquela época não existia o jeitinho brasileiro, né? Houve um momento de fraqueza na vida de Abraão. E é incrível como a Bíblia revela as deficiências dos seus servos, dos seus heróis, para mostrar que eram tão humanos como a gente. A Bíblia diz que Elias era um homem como nós, mas quando orou, a terra parou de chover. Olha só, apesar de ser um homem como nós, ele tinha autoridade sobre os céus. O problema é que Elias era como nós, mas nós não somos bem como Elias. Consegue entender? Elias era um homem de oração, um homem de intimidade, um homem de compromisso com Deus. Abraão cometeu um deslize. Ele acatou um conselho sem ponderar as circunstâncias. Quando Deus faz uma promessa para a tua vida, essa promessa envolve tua família. Eu posso ouvir um amém? Amém. Quando Deus chama um homem, Ele chama a sua casa, Ele chama seu lar, Ele chama a sua família. Portanto, não há um projeto de Deus na tua vida que a tua família não esteja envolvida. Abraão esqueceu disso. Quando Deus chama Noé, Deus chama a família. Quando Deus chama Ló, Deus chama a família. Sempre foi assim. Quando Deus chama Abraão, Abraão chamou também Sarai. Mas Sara se sentiu indigna
E era costume daqueles povos, cuidado com aquilo que é comum, cuidado com aquilo que é natural, cuidado com aquilo que todo mundo faz, você não é todo mundo. Ah, mas todo mundo faz, é normal, está na moda, é tendência, natural, nada demais, né? E aí, era comum daquela época, quando a esposa não conseguia dar filhos, a escrava poderia dar no lugar dela. E usa aquela estratégia. Eis o problema de Abraão. Esse problema qualquer um pode cometer aqui. É procurar longe aquilo que está tão perto. Procurou longe aquilo que estava tão perto. A bênção sempre esteve com ele. Sempre ao lado dele. Era Sara. Quantas pessoas perderam na vida por procurar longe aquilo que está perto? Pela incapacidade de perceber a beleza, a riqueza, o valor daquilo que está perto. Gente, quantas pessoas mudam de igreja procurando longe aquilo que está perto? Quantas pessoas mudam de trabalhos, de cidade, de lugares, procurando longe aquilo que está perto? Eu digo uma coisa, se há promessa de Deus na tua vida, Deus vai cumprir essa promessa. E quando chegar o momento dele cumprir a palavra que ele te proferiu, ele não consulta tempo nem estações, você pode estar onde estiver, Deus fará a sua palavra se cumprir. Essa é a verdade. Todavia, Abraão errou, se deitou com Agar, nasceu Ismael. Você conhece toda a história. Depois, Sara engravida, nasce Isaque. Mas escuta bem, Deus conhecia tanto o coração de Abraão, tanto o coração de Abraão. Imagine você fala com o seu filho dizendo: filho, se você for aprovado nessa prova, eu vou te levar para passear, escolha o lugar. A criançada vai logo dizer: Disneylândia, papai. Você, beleza. Aí o menino vem com a nota, o boletim todo vermelho. Não foi aprovado em nada. Aí você, à vontade de dizer: meu filho, agora eu vou levar para Cabrobó, aqui em Pernambuco, viu? Tem um parque de diversão lá. É para esse lugar que você vai. Mas Deus conhecia tanto o coração de Abraão, é como se ele dissesse: olha, eu vou te levar não somente uma vez, mas várias vezes a Disney. Tu irá várias e várias vezes. Parece contraditório e paradoxal, parece. Mas olha só, se você olhar Gênesis 12, a promessa é: te farei pai de uma numerosa nação. Abraão erra, Abraão se deita com Agar, as consequências disso a gente vive até hoje, que Deus perdoa os pecados, mas a consequência continua. O ladrão da cruz, ele foi salvo da condenação do inferno, mas não da sentença da cruz, apesar de receber naquele lugar o perdão de Jesus. E Abraão agora, Deus muda a expressão, ele muda o singular pelo plural. Antes ele dizia: tu serás pai de numerosa nação. Aí a graça de Deus, ela é tão grande, ela é tão envolvente, que Deus olha para Abraão, apesar dos seus erros, diz o seguinte para ele: Abraão, você agora será pai de numerosas nações. Gente, isso é demais para mim. Não sei quanto a você pode tratar com naturalidade, mas eu fico olhando, isso é demais para mim. Demais, demais, demais. É como, por exemplo, Davi peca. Davi tinha várias mulheres, mas ele se deita com a esposa de Urias, Betseba. Gente, venhamos e convenhamos, o rei podia vir de qualquer mulher, menos de Betseba. Ou sou eu que penso assim? Será que só sou eu? Poderia vir de qualquer mulher, mas Deus justamente permite que o rei venha justamente de Betseba, do ventre de Betseba. Lógico que a primeira criança morreu e Deus permitiu que ela viesse a morrer, para que ela não viesse ser estigmatizada, rotulada como filho do adultério, como filho da traição. Mas depois Deus abençoa aquela aliança a partir do momento que Salomão, filho de Betseba, torna-se o rei, e não simplesmente o rei, mas o homem mais sábio que já existiu. O que você aprende com isso? Isso é graça.
nos desconcerta, que nos constrange, que nos deixa tão sem jeito, que Pedro um dia olha para Jesus e diz: se afasta de mim que eu sou pecador. Eu não sou digno de andar com o Senhor, nem de ser chamado de seu amigo. Isso é graça. E essa graça me ensina que o prazer de Deus é bem maior em nos abençoar do que o seu desejo em nos punir. É por isso que Ele transforma maldições em bênçãos. É nesse Deus que nós cremos, é nesse Deus que nós confiamos. Isso não significa que eu vou vir errar para que as coisas venham a acontecer de modo algum. Mas isso significa sim que Deus é poderoso para, a partir dos nossos erros, transformar em bênçãos. A partir das nossas maldições, transformar em bênçãos. E a partir daí ele diz: te farei pai de numerosas nações. Amém? Porque Abraão confiou na palavra da promessa. Quem tem a palavra da promessa aqui? Glória a Deus. Outra verdade sobre a vida de Abraão, esperando contra a esperança. Escuta, além de confiar na palavra da promessa, ele esperou o tempo da promessa. Ele esperou o tempo. Quanto tempo Abraão esperou? 25 anos. Quanto tempo você está esperando? Quanto tempo você está esperando? Agora escuta bem. Antes de Abraão, Noé esperou 120 anos. Você sabia que Noé esperou 120 anos? Só isso. Só isso. Abraão espera 25 anos. José espera 13 anos. Davi, ou melhor, antes, Moisés, espera 40 anos. Davi espera mais de 20 anos. João Batista espera 30 anos para exercer um ministério que durou apenas 6 meses. Paulo passa 3 anos na Arábia, sobe a Jerusalém. Depois de Jerusalém ele pensa que está tudo pronto, vai começar agora. Deus disse: desce para a Arábia. Lá ele espera 14 anos. E quando ele vai começar a sua primeira viagem missionária, pode olhar o livro dos Atos dos Apóstolos, ele começa levando a mala de Barnabé. Ele é o cupista de Barnabé. É assim, né, Sandro? Cadê Sandro? Holder, né? Hoje é mais chique, né, pai? Ele começa a levar a mala de Barnabé. Primeira viagem missionária. 14 anos depois. Se Jesus, que é Jesus, esperou 30 anos para então iniciar seu ministério, por que você é tão imediatista? A gente é tão imediatista que a gente coloca a pipoca no micro-ondas. Quando está faltando 10 segundos para acabar, a gente já está desligando. É ou não é ou não é? Está faltando lá 3 segundos. Só desliga. A gente quer tudo aqui agora. E essa geração fast food é perigosa. Porque Deus não age assim, meu irmão. Deus não age dessa forma. Você já parou para perceber que não dá para tirar uma lagarta do casulo? Ela precisa daquele tempo. É o tempo de tratamento. É o tempo em que Deus nos esconde. Onde está Jesus dos 12 aos 30 anos? Onde está? Onde está? Escondido. Davi foi ungido na presença dos seus familiares, dos seus pais na sua casa. E depois? Deus escondeu. É o tempo de tratamento, porque antes de Deus nos usar, antes dele trabalhar através de nós, ele trabalha em nós. É esse trabalho que ele faz em nós. Quantos estão entendendo? Posso ouvir um amém? É esse agir de Deus em nós. Então não adianta. Existe um tempo de tratamento. Ei, psiu. Existe um tempo de tratamento. E nenhum tempo de tratamento é tempo perdido. Eu estou tão traumatizado, gente, que é até difícil para mim falar algumas verdades. Mas vocês são meus amigos.
Vocês são meus irmãos. Mas eu estou tão traumatizado. Bom, está previsto a viagem, agora em novembro, para a Coreia. Coreia do Sul. A viagem está prevista para dia 5 de novembro e a gente retorna dia 15 de novembro. E eu fiquei perguntando, a primeira viagem na Coreia, logo agora, Deus. Vocês estão acompanhando os noticiários aí, né, gente? Logo agora, Jesus. E foi o pastor Idelberto, que é reitor do seminário que nós temos extensão aqui, que nos convidou para irmos a essa viagem. Em princípio era uma viagem para coordenadores, só que muitos foram desistindo diante desses noticiários que estão acontecendo. A viagem para Israel não deu certo. Minha mãe e minha esposa estão tirando passaporte agora, amanhã volta para Paulo Afonso, porque existe uma outra promessa para janeiro e, evidentemente, maior cuidado diante de tudo que nós vivemos. Mas eu fiquei a me perguntar várias vezes, Deus, por quê? Por que não aconteceu essa viagem para Israel? Sabe o que foi que Deus me fez lembrar? 2002. Quando um coreano veio a essa igreja aqui, querendo convocar uma turma dessa igreja para a Coreia. E eu estava no meio dessa turma. Toninho também estava no meio dessa turma. Toninho é velho, viu, gente? Toninho até falou de Jesus para mim. Não engane não com Toninho. Olha, tinha Raquel Ledo, tinha Débora, tinha Júnior, tinha Ayrton. Ayrton estava nessa tropa também, não era Ayrton? Gente, fazem 15 anos. 15 anos. E eu já tinha ligado para o seminário, pastor Thomas. Ele, olá, olha, deixa minhas malas aí. Aí ele disse, o que é que aconteceu? Ele disse, esse semestre eu não vou, tá? Eu não volto, mas deixa aí as coisas guardadas. Agindo da minha forma, agindo da minha maneira, agindo do meu modo. E aí, 15 anos depois, isso não está nos meus planos, não está nos meus objetivos. E eu estou indo porque há um grande incentivo, investimento para que essa viagem venha acontecer. Eu fico perguntando, 15 anos depois, Deus quer me levar justamente para um lugar, entre aspas, da humilhação, da afronta, da vergonha, da dor. Mas não é assim que Ele trata as nossas feridas. Você já percebeu que Deus faz justamente isso? Ele nos traz de volta aos lugares que nós tivemos os maiores vexames. Quando o sumo sacerdote Samuel pega aquela rocha entre Mispa, entre Sem, e ele coloca o nome lá, Ebenezer. Porque outrora, ali era o campo da humilhação, da vergonha e da derrota. Mas depois Deus interviu no favor deles. E ali se tornou o tempo da honra, o tempo da bênção, o tempo da vitória. O lugar da vitória. E ali ele diz, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E às vezes Deus nos faz voltar a esse lugar. E esse lugar, eu não estou falando de um espaço geográfico delimitado, não. Esse lugar pode ser várias coisas em sua vida. Pode ser várias situações. E é assim que Deus age. É assim que Deus trabalha. Confiar na palavra da promessa. Confiar, esperar o tempo da promessa. Se você tem promessa de Deus, eu quero te dizer uma coisa. Alguém pode pensar, Deus está tardando, Deus está demorando. Geralmente pensam assim. Eu costumo dizer, sendo otimista, que Deus não está demorando, Deus está caprichando. Deus está criando toda a plateia, porque o palco já está preparado. Ele está criando toda a plateia para te dar essa vitória. Eu gosto de acreditar assim.
Não simplesmente acredito, mas eu gosto de acreditar sim. E a Bíblia nos diz que esse Deus está agindo. Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se percebeu, nem com ouvidos se ouviram, nem com olhos se viram, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Enquanto você está esperando, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Deus não está em nenhuma ociosidade letárgica, nenhuma inércia. Pelo contrário, Ele está agindo, Ele está agindo, Ele está agindo, Ele está agindo, Ele está agindo. Para que o tempo oportuno venha se cumprir em minha vida, em sua vida. Talvez você não esteja preparado, meu irmão. Por isso Deus está te tratando para que a hora exata venha acontecer. E se você tem promessa de Deus, se você espera por essa promessa, está escrito também em Isaías capítulo 49, versículo 23, a parte terminal. Diz o seguinte: mas aqueles que esperam no Senhor, esses não serão envergonhados. Você pode aplaudir ao Senhor? Você não será envergonhado. Não será envergonhado. Eu fico imaginando a vida de Abraão, quando sai do Ur dos Caldeus. O pessoal deve ter comentado, Alessandro, olha que louco. Olha que doido, peregrinando num deserto para um lado para o outro. Vai morrer no deserto. Vai se acabar no deserto. Que maluco, hein, Rony? Imagina comigo, os familiares ficaram no Ur dos Caldeus. Tem notícia de Abraão? Tem. Onde é que ele está? Ele está num lado, está em outro, está armando, desarmando tenda, sem lugar fixo. Que maluco, doido. Que mané é esse? Mas ele confiando no tempo da promessa, confiando no tempo da promessa. Por que eu estou dizendo isso? Porque o nome mais conhecido no mundo e mais respeitado não é o nome de Jesus. Eu queria que fosse. O nome de Jesus é o nome mais poderoso. Ninguém altera isso. Mas o nome mais conhecido no mundo e mais respeitado é o nome de Abraão. Ele é o pai do cristianismo, ele é o pai do judaísmo, ele é o pai do islamismo. As três religiões monoteístas que existem no mundo veneram Abraão. O judaísmo despreza Jesus, o islamismo nem sequer o reconhece, o ignora completamente. Mas Abraão é respeitado. Você consegue entender? Eu não estou dizendo que eu concordo com isso. O nome de Jesus é mais poderoso, mas o nome mais conhecido e respeitado no mundo todo é o nome de Abraão. E tudo isso sabe por quê? Porque um dia ele ouviu uma voz. Ele apostou todas as suas fichas, como se dissesse: é tudo ou nada. E creu. E creu. E creu. Mesmo contra a esperança. Mesmo quando não havia esperança para acreditar. Ele escolheu acreditar. Talvez eu esteja diante de pessoas aqui que estão esperando contra a esperança. Está vivendo um quadro, uma situação, uma realidade, diante de um diagnóstico, diante de uma liminar, diante de algo do tipo, e você olha, não tem esperança. Talvez você olha, não veja a esperança. Mas Deus está te chamando hoje para crer, mesmo contra a esperança, acreditando que Ele é a nossa esperança viva. E nele, nós podemos sim esperar com confiança. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez.
Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.